Bom dia, pessoal. Quinta-feira, hoje é dia 27 de novembro de 2025, são 7 horas da manhã e nós estamos começando mais uma edição do Seu Desperta aqui, para que você já saia da cama bem informado sobre tudo o que aconteceu no dia de ontem neste país infeliz chamado Brasil. Bom dia para você. O país infeliz, mas um pouco mais feliz hoje do que ontem, porque, afinal de contas, agora é lei e quem ganha menos de R$5.000 por mês no Brasil não paga mais imposto de renda. Em compensação, quem ganha mais de 50 mil vai ter que começar a contribuir com alguma coisa, dado que até agora a contribuição era zero. Por exemplo, para quem vive de dividendos pagos por empresas, né? Então, é uma outra realidade e o governo... Durante a sanção presidencial, o presidente Lula prometeu se esforçar pela redução da jornada de trabalho, encampando, em tese, aquela mobilização contra a jornada 6x1, que é uma das maiores do planeta, tá bom? No reino do golpismo, o Superior Tribunal Militar começa a proceder o julgamento da perda de patente dos principais comandantes do golpe, os generais, os 4 generais de 4 estrelas que foram presos, né? E tudo indica que esse será um processo que vai demorar muitos e muitos anos. A gente sabe que o Superior Tribunal Militar tem algumas instâncias ainda e alguns juízes, né? Que são verdadeiramente apaixonados pelo período da ditadura no Brasil. Nós tivemos outro dia um bate-boca entre a presidente do STM e um dos juízes ali, em que houve o uso, inclusive, de expressões machistas, né? Para tentar mitigar uma fala que foi feita pela presidente do tribunal a respeito dos crimes cometidos durante a ditadura por militares, né? A relação entre o presidente Lula e os presidentes das casas legislativas do Congresso continua muito ruim. Ontem, na cerimônia da sanção da lei do imposto de renda zero, não estavam lá nem Hugo Mota, nem Davi Alcolumbre. Inventaram desculpas esfarrapadas. No caso de Alcolumbre, nem houve uma desculpa, né? Estou sem tempo, não vou lá porque estou sem tempo. Eles não foram, mas foram lembrados durante todo o tempo, né? E essa solenidade acabou se transformando numa espécie de palco para algumas escaramuças entre alagoanos que a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Lá nos Estados Unidos, um atentado próximo à Casa Branca acabou fazendo com que o presidente Trump reforçasse a sua xenofobia e o seu racismo. Entre outras medidas, ele já cancelou a expedição de vistos para imigrantes vindos do Afeganistão, de onde supostamente veio esse atirador, tá bom? E uma boa notícia para quem estava esperando uma oportunidade de comprar um imóvel um pouco melhor, o FGTS pode ser usado agora para financiar casas de até R$2,5 milhões de reais. Esses são os destaques do dia de hoje. E nós vamos ter ainda aqui o Kleber Lourenço falando para a gente sobre essas escaramuças lá no Superior Tribunal Militar e a Amanda Miranda sobre a deputada Júlia Zanata, que, como você ficou sabendo ontem, está usando notificações extrajudiciais para calar os críticos dela. Ela que diz que é uma defensora da liberdade plena de expressão, mas quando a crítica é a ela, aí ela censura as contas do Twitter que falam criticamente sobre ela, tá bom? É isso aí. Deixa eu chamar meu companheiro Alex Amorim, porque está esquentando o clima lá em Lima do Peru. Bom dia, Alex, tudo bem? Bom dia, Panuso. Como vocês estão? Tudo ótimo? Como você está? Tudo bom, Alex, tudo bom. Alex, Sim. Vi ontem na televisão as imagens lá dos jogadores do Flamengo invadindo o ônibus pelo teto solar do ônibus. Sim. E uma bagunça sem tamanho, né? Impossível de descrever nas ruas de Lima. E olha, e aí estão seus amigos do Palmeiras também, tá? Flamengo e Palmeiras. Não tem distinção entre um e outro. O que você fala sobre isso? Sim, então ontem, Panuso, depois do jogo entre Atlético Mineiro e Flamengo, a diretoria do Flamengo decidiu retornar do Rio de Janeiro para fazer a viagem para Lima, no Peru, de lá para ter a recepção da torcida carioca e tudo que foi o que aconteceu. Do Palmeiras, como jogou contra o Grêmio, já foi direto para Lima, no Peru, direto ali de Porto Alegre, e ontem fez a festa ali, teve os torcedores que invadiram ali o ônibus por cima, alguns jogadores não gostaram
gostaram tanto, reclamaram ali. O Léo Pereira deu uma entrevista falando que não é uma forma de apoiar o time, porém eu acho que é o calor do momento e também o fato final de Libertadores ali vale um pouquinho exagerar, mas não como está acontecendo ali nas ruas de Lima, Peru. Tanto que eu verifiquei um vídeo aqui no Twitter, Panunzio, eu até pedi pro Anderson deixar no ponto, dos torcedores entre Palmeiras e Flamengo que estão fazendo arruaça lá na capital do Peru, Panunzio. Mostra pra gente, então, vamos ver esse vídeo. Vamos Dá pra colocar mostrar? agora. Olha aí, ó. Aí, O que é isso? Briga na rua lá, né? As torcidas se encontram sim. e quebram pau, né? Eu Sim, acho ali, essas cenas lamentáveis, sinceramente. Eu não sei o que essa gente tanto gosta de fazer arruaça por aí, né? E como se fosse Sim. bonito fazer isso, inclusive na capital de um país estrangeiro, que é Lima. Os peruanos devem estar apavorados com isso, hein? Sim, tanto que tem alguns conhecidos meus que estão lá, que eu fico verificando ali no Instagram. É meio perigoso porque já é meio que o costume, final de Libertadores, em outro país ter essas brigas e é algo que não agrega em nada no futebol. E sim, seria legal se tivesse a união entre as torcidas, porém, não sei o porquê as torcidas estão fazendo isso. Parece que é exagero da parte deles e sim Eu tem acho que você ir sabe apoiar o sim, clube. Alex. Você gostaria de estar lá com eles, não? Meu sonho, o Panunzio, meu sonho é assistir um jogo de Libertadores. Nunca tive a oportunidade, imagina uma final. Eu queria estar lá, mas não brigando, eu queria estar lá apoiando o Palmeiras. Bom, porque tem muitos torcedores que são torcedores bastante civilizados, né? Mas isso aí acaba sendo uma mácula, né? Nos coloca naquela condição dos hooligans da Inglaterra na década de 90, que levaram a interdição de estádios, essa coisa toda. Mas aqui é a América Latina, né? Aqui é uma bagunça e tudo é tolerado em nome dessa coisa maluca chamada fanatismo pelo futebol, que é uma espécie de fanatismo religioso também, né? Isso mesmo. Bom, Alex, então o jogo é no sábado, é isso, né? Isso, sábado, 6 horas da tarde. Eu não sei se eu estarei assistindo. Tô na torcida. Ana Beatriz, Por que libera você o não homem. sabe? Se é por causa da noiva? Por É causa do isso? casamento, que minha noiva arrumou um casamento bem no sábado pra gente comparecer. Ai, gente, essa história já rendeu, viu? O Alex pediu a noiva dele, a namorada dele em noivado, né, essa semana. Sim. Semana E ele passada. quase que desiste depois porque ela tá obrigando ele a ir ao casamento na hora da final da Libertadores lá. Sim. Não sei se esse casamento vai durar muito não, hein, Alex? Vai. Não tô azarando, não. Bom, e nós temos mais notícias sobre futebol, não? Sim, Panus, ontem teve apenas um jogo ali do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza ganhou de 1-0 ali do Red Bull Bragantino, jogando fora de casa. E foi um ótimo resultado, porque deixou uma esperança ali pro Fortaleza nas últimas rodadas. E hoje teremos o jogo entre São Paulo e Fluminense para dar continuidade a essa rodada. E também, pela vitória, o Fortaleza chegou a 37 pontos, como a gente pode ver na tabela. 37 pontos, um ponto atrás apenas do Santos, e o Bragantino com essa derrota continua em 10º com 45 pontos, Panunzio. Beleza, maravilha. Temos aí a tabelinha então, Flamengão lá em cima, né? Sim. Palmeiras em segundo, mas já uma diferença de 5 pontos, tá praticamente definido aí o Brasileirão, né? Sim, com empate o Flamengo já é campeão na próxima rodada, na quarta-feira, se eu não me engano. Muito bom. Beleza, maravilha. Vamos nessa, Vamos Panunzio, torcer pro aqui. programa. Um abraço. Obrigado, Alex. Pessoal, é isso aí. Vamos começar então o nosso programa, como a gente sempre faz aqui, pela meteorologia, né? E olha, previsão de calor aqui para São Paulo no fim de semana. Estou aqui com uma matéria da Folha de São Paulo, olha aqui, ó, abrindo para vocês verem, com elevação diária, né? A temperatura deverá chegar a 36 graus Celsius no fim de semana em São Paulo. Vai virar uma estufa isso aqui, né? Só que as noites continuam frias, tá? Hoje, por exemplo, quando eu acordei às 4 da manhã, estava fazendo 12 graus, tá? E você aí não precisa me invejar por acordar às 4 da manhã, tá bom? Eu entendo o seu sentimento em relação a mim, quando eu falo que eu acordo às 4 horas da manhã. Mas vamos tratar da meteorologia, que é o que importa. Temos aqui o mapa da meteorologia, o mesmo cinturão de alertas vindo lá da Cabeça do Cachorro, passando por Rondônia, chegando até o litoral sul da Bahia, né? Vai chover muito nessa região toda aqui, nessa faixa em diagonal alaranjada que atravessa o país aqui. Mas teremos chuvas também no norte da região sudeste, né? No centro-oeste e na região norte, tá bom? E vamos logo aqui para o mapa da previsão do tempo, que é esse aqui que você está vendo. Olha, chuvas torrenciais aqui nessas áreas em verde mais escuro
aqui em Rondônia e praticamente no sudoeste do Amazonas, e chuva nessa área verde toda que você está vendo aqui, tá? Mas o tempo em geral vai ser um dia de dia ensolarado, vai ser um dia de céu aberto, né? Lá em Porto Alegre, por exemplo, a temperatura vai chegar a 30 graus Celsius. O dia começou com 16, vai a 30. Em Florianópolis vai a 25. Em Curitiba, a geladeira do Brasil descongelou definitivamente. 25 graus nas horas mais quentes do dia. Em São Paulo, a temperatura chega a 27. No Rio de Janeiro, a 28 graus. Em Vitória, a 30 graus Celsius. Em Belo Horizonte, a máxima será de 30 graus. Não chove lá na capital de Minas Gerais. Em Brasília, teremos 25 graus de máxima, com chuva isolada. Em Goiânia, também chuva isolada com 32. Em Campo Grande, 35 graus, mínima de 21, dia que já começa quente. Em Cuiabá, 36 graus, 36 graus. Em Porto Velho, 32 graus de máxima, portanto, hoje vai ser um dia fresquinho lá, porque 32 para o pessoal de Rondônia não é nada, né? Em Palmas, Tocantins, 32 graus. Já falei de Porto Velho. Em Rio Branco, a temperatura vai a 29. Em Manaus, chove muito, temperatura máxima de 33, 35 em Boa Vista. Em Macapá, 33. Em Belém do Pará, também 33. Em São Luís, 32. Teresina, o forninho de micro-ondas do Brasil, 38 graus de temperatura, sem chuvas. Em Fortaleza, e aqui nessas capitais do Nordeste, a previsão é a mesma, tá? Algumas nuvens, temperatura na casa dos 30, 31 graus em todas as cidades. A mais quente delas vai ser Maceió, que terá 32 graus. Aracaju com 30, Salvador também com 30, e aqui a gente deu a volta inteira pelo mapa do Brasil. Então vamos agora mostrar para vocês a capa do noticiário no site do ICL, iclnoticias.com.br. A manchete principal é sobre um assunto que interessa muito ao público aqui do ICL, certamente interessa a você, que é essa confusão toda do Banco Master, um banco que abusou das relações políticas para perpetrar uma série de fraudes em prejuízo sempre do erário, né? E que deixou, ninguém sabe o tamanho do rombo aí, mas só no BRB, por exemplo, serão cerca de 16 bilhões de reais em títulos falsos comprados pelo bancão estatal, né? Fora a empreitada que visava a compra dessa espelunca pelo BRB. E isso parece que vai ganhar uma CPI, tá? Pelo menos no Senado o assunto está bem encaminhado. Por isso essa manchete aqui, CPI do Banco Master ganha força no Senado e consegue o número mínimo de assinaturas para a sua instalação, tá? Foram 34 assinaturas até agora. O segundo destaque aqui na capa do nosso site é a informação de que o Supremo Tribunal Militar deve julgar os militares do 8 de janeiro em processos separados, vai individualizar os processos. Não vai ser como no Supremo Tribunal Federal, em que foram feitos grupos aqui de acordo com o tema de cada nicho golpista, né? Lá no STM a coisa vai ser diferente, vai ser individualizado o julgamento, tá? E aqui na manchetezinha secundária, informação de que o general Heleno apresentou exames e comunicou que sofre de Alzheimer já desde 2018, que tem problemas na memória recente. Agora, o general Heleno não pode argumentar que a sua índole golpista decorre de uma doença incapacitante como o Alzheimer, porque afinal de contas ele foi o estafeta do Silvio Frota, que foi o homem mais cruel da ditadura militar brasileira em todo o tempo. Estava lá já entre golpistas há muito tempo, desde novinho, né? E me parece que não há nenhuma argumentação de que Alzheimer precoce, até porque o Alzheimer não deixa ninguém reacionar, pode deixar a pessoa desorientada, mas não transforma ela num radical de direita, né? Nos destaques secundários, olha aqui, olha, a primeira manchete que eu vou destacar para vocês é essa aqui, olha, 2 militares da Guarda Nacional foram baleados lá perto da Casa Branca, como eu falei. Isso acabou reforçando a xenofobia do governo Trump, que já tomou medidas para cancelar todos os vistos que tinham sido solicitados por cidadãos do Afeganistão, tá? Daqui a pouquinho o Kleber Lourenço vai estar conosco aqui para explicar para a gente o que é isso, olha. Os servidores da ABIN estão vendo um risco estratégico grande na fuga do Ramagem. Por quê? Porque o Ramagem transitou por todos os setores da ABIN e tem informações estratégicas que poderiam e muito servir aos propósitos de espionagem de um governo que que tem tanta
que pretende promover tanta ingerência sobre assuntos de outros países, né? E aqui o último destaque para vocês, o FGTS, né? Desde ontem está sancionado agora, o FGTS pode ser usado em todos os imóveis de até 2.250.000. Eu falei 2,5 milhões lá no comecinho do programa, não, é 2.250.000, tá? E vamos começar a discorrer sobre esses assuntos que estão destacados hoje, começando pela informação da assinatura ontem, da sanção presidencial ontem, da lei que torna zero o imposto de renda devido por quem ganha até R$5.000 no Brasil. Quero só dizer que isso é uma conquista do governo Lula, mas é uma promessa antiga de vários governos. E ontem, na solenidade lá, durante a sanção presidencial, muita gente se lembrou que a falta de correção da tabela do imposto de renda ao longo das eras, foram 7 anos sem nenhuma correção, acabou fazendo com que muita gente que estava na área de isenção passasse a pagar imposto de renda. Portanto, o governo está devolvendo a essas pessoas o direito de não pagar o imposto de renda. Ontem, segundo o ministro Haddad, segundo os cálculos do governo, feitos pela equipe dele, constata-se que a não correção da tabela do imposto de renda trouxe 20 milhões de brasileiros para a faixa de contribuição ativa, né? E agora, a isenção até 5 mil devolve a 16 milhões desses o direito de não pagar imposto porque ganham um salário muito pequeno, ao mesmo tempo em que impõe a cobrança de alguma coisa, ainda não é justiça tributária, é apenas um começo, né, para uma elite que nunca pagou imposto de renda no Brasil, que agora passa a pagar, a partir de 50 mil por mês, passa a pagar uma alíquota que progressivamente pode chegar a até 10%. Ainda é muito pouco, viu? Tem muita coisa que fazer, mas já é um grande passo, né? E ontem esse passo foi lembrado pelo ministro Haddad durante a solenidade da sanção presidencial. É isso que nós vamos ver agora. Vou pedir para o Alex rodar aqui o VT sobre a fala do Haddad. Bota para nós, por favor, Alex. Quando você fala em ajuste de conta, todo mundo arrepia, com razão. Com razão. Porque todas as vezes que se fez um ajuste nas contas, se fez no lombo dos mais pobres. Invariavelmente. O salário mínimo ficou sem correção, acima da inflação, 7 anos. A tabela do imposto de renda ficou sem correção 7 anos. Isso fez com que 20 milhões de brasileiros passassem a pagar o imposto de renda pelo mero congelamento da tabela do imposto de renda. Os programas sociais foram congelados, o salário de servidores congelados, sempre no lombo do trabalhador. Dessa vez nós resolvemos fazer diferente. Esse projeto, ele é um projeto neutro do ponto de vista fiscal. Mas tudo que nós fizemos para ajustar as contas e que causa certa revolta em algumas pessoas é que o andar de cima foi convidado a fazer o ajuste. Não foi o andar de baixo. Muito bem lembrado pelo ministro Haddad, né? Então, aí, só repito assim, muito bom que o governo tenha conseguido essa vitória, custou caro. E ontem não estavam lá 2 ícones do momento atual que o Brasil vive, Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Por quê? Estão fazendo biquinho para o governo, brigaram. Estão de mau humorzinho, né? Estão de TPMzinha. Eles têm tido um comportamento muito estranho. Não tanto do Hugo Mota, porque de onde nada se espera, já diria o velho Barão de Tararé, daí é que não sai nada mesmo. Todo mundo sabia que o Hugo Mota não tinha densidade nem consistência, o que não se sabia é que ele também não tinha lealdade. Mas agora está bravinho, né, com o governo e está fazendo par com o Alcolumbre. Então os dois decidiram ontem faltar simultaneamente a essa sanção presidencial. E a ausência deles foi lembrada lá. A Gleisi Hoffmann falou sobre isso, o Haddad falou sobre isso, inclusive elogiou a atuação deles, elogiou até além da conta, aqui, na minha opinião. Mas eles não foram, a ausência foi notada e a solenidade virou uma espécie de octógono para o Renan e para o Lira, que estavam lá. O Renan e o Lira foram os relatores e eles são hiper-arqui-inimigos lá na política de Alagoas, né? O Lira ainda se conteve, mas o Renan falou claramente, fez referências, embora não tenha citado nominalmente o desafeto, Arthur Lira, deixou o recado dele lá, lembrando a diferença no ritmo da tramitação no Senado, que foi de flash, que foi muito rápida, né? E o rito ou o ritmo de tramitação na Câmara dos Deputados, que teve de tudo ali, né? Inclusive, deu
ensejo a movimentos especulatórios no mercado financeiro quando a ideia foi lançada. Você se lembra disso, né? Lá para trás, quando o governo anunciou o imposto de renda, a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, foi um escândalo. O mercado reagiu, Faria Lima reagiu, o Ciro Nogueira, né? Aquele que é onipresente em todos os escândalos do Brasil, foi lá na Faria Lima dizer: coitadinhos de vocês, milionários, estamos aqui para ampará-los, né? E, bom, vamos ver um trechinho da fala do Renan Calheiros ontem sobre o desafeto dele, o Lira, porque, né, a gente há de convir. O Renan, nesse caso, parece ter razão. Roda para nós aí, Alex, por favor. Não fizemos reuniões na penumbra, realizamos 4 audiências públicas e nunca cogitamos trocar as fontes e as compensações do projeto para beneficiar o andar de cima. Tudo isso, presidente, em apenas um mês, em menos de 30 dias, uma demonstração que a motivação no Senado Federal foi exclusivamente atender ao interesse público, para não incorrer em risco de grilar ideias alheias. Eu quero parabenizar o presidente da República pela proposta inovadora, mais um compromisso de campanha honrado pelo presidente da República. Olha, é um programa extremamente importante, gera efeito eleitoral. No ano que vem, dependendo do salário da pessoa que deixou de pagar imposto de renda, essa isenção vai representar, como lembrou bem ontem o ministro Haddad, até um 14º salário, né? Portanto, vai ter um impacto na renda. E o Renan falou, por exemplo, lembrando um dado aqui macroeconômico, lá no estado dele, Alagoas, 98% das pessoas que hoje pagam imposto de renda vão ficar isentas. Portanto, espera-se que haja um efeito eleitoral e que esse efeito, né, traga votos para a seara do campo progressista. Eu digo campo progressista aqui porque não estamos falando de esquerda e direita em Alagoas, porque é impossível aplicar essas definições lá no contexto político de Alagoas, onde a disputa lá ainda beira o coronelismo, né? Mas o presidente Lula celebrou bastante, né? Ontem foi um dia feliz para ele, só que ele resolveu falar sobre um assunto que parecia estar interditado para ele, que é justamente a prisão do antecessor dele, do Bolsonaro, né? Falou e falou grosso ontem da tribuna, e é o que nós vamos ver agora, saudando a democracia brasileira, porque ela deu, segundo ele, uma lição para o mundo. Roda para nós, por favor, Alex. Esse país ontem deu uma lição de democracia ao mundo. Ao mundo. Sem nenhum alarde, a justiça brasileira mostrou a sua força, não se amedrontou com as ameaças de fora e fez um julgamento primoroso, onde não tem uma acusação de oposição. É tudo acusação de dentro da quadrilha que tentou dar um golpe nesse país em 2008. E pela primeira vez na história do país, pela primeira vez em 500 anos na história desse país, você tem alguém preso por tentativa de golpe. Você tem um ex-presidente da República e você tem 4 generais de 4 estrelas presos. Numa demonstração de que democracia vale para todos. Democracia não é privilégio de ninguém, é um direito de 215 milhões de brasileiros. Portanto, eu estou feliz, não pela prisão de ninguém, estou feliz porque esse país demonstrou que está maduro para exercer a democracia na sua mais alta plenitude. Falou bem o Lula, né? Bom, além disso, falou também sobre a redução da jornada de trabalho no país e sobre a isenção de impostos nas participações nos lucros que as empresas dão para os funcionários, né?
E isso foi anotado aqui pela Folha de São Paulo, a manchete está aí na sua tela. Lula acena com redução da jornada de trabalho e isenção da PLR, participação nos lucros e resultados, né? E vou ler aqui um trechinho para você, já vou chamar o Kleber Lourenço, que tem muitas informações para a gente aqui. A matéria diz o seguinte: o presidente Lula acenou com mudança da jornada de trabalho com isenção total da participação nos lucros e resultados pagas a trabalhadores no discurso feito ontem no evento da sanção da reforma do imposto de renda. Lula sancionou a isenção do IR para quem ganha até 5 mil a partir de janeiro, promessa da campanha de 2022, uma das principais apostas nas eleições do ano que vem. A reforma cria o imposto de renda mínimo, que é um percentual mínimo sobre altas rendas. Como eu falei, né, é uma alíquota que começa pequenininha e vai até 10%, né, para quem ganha mais de 1 milhão por ano, né? Na área trabalhista, diz aqui a Folha de São Paulo, Lula voltou a defender o fim da jornada 6x1 e afirmou que o Brasil não pode continuar com a mesma jornada de trabalho de 1943, né? Uma referência ao momento da história em que foi feita a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, afirmando o seguinte: os métodos são outros, a inteligência foi aprimorada, essa revolução digital mudou a lógica da produção. E a gente lembra aqui que essa proposta do fim da jornada 6x1, adoção da jornada 4x3, já ganhou até críticas do ministro do Trabalho do governo Lula, né, do Marinho, que depois voltou atrás. E é um assunto que deve ser tratado ao longo do ano que vem. É outro assunto que vai render muita polêmica e pode render bons dividendos para o presidente Lula. Agora eu vou chamar o Kleber Lourenço, porque nós temos aqui outros assuntos importantes aqui para tratar com ele. Kleber, bom dia, amigão. Tudo bem? Bom dia, Panunzio. Bom dia, comunidade do ICL. Tudo bem? Tudo bem, Kleber. Kleber, me conta uma coisa. Estou vendo aqui matéria sua no nosso site, vou até pedir para o Alex mostrar para a gente. CPI do Banco Master ganha força no Senado e atinge assinaturas para instalação. Aí eu fui ver aqui, porque o Kleber, nessa reportagem, gente, ele colocou aqui o nome de todos os senadores que deram lá assinatura para essa CPI, né? Que é uma CPI absolutamente necessária, né, Kleber? Agora, vi só um senador do Progressista, do partido do Ciro Nogueira. O Progressista tem quantos? Deixa eu ver, até anotei aqui, acho que são seis senadores. Olha aqui, ó, tá na tela para vocês aqui, ó. Ciro Nogueira, Daniela Ribeiro, Doutor Irã, Esperidião Amin, Laércio Oliveira, Luiz Carlos Reins e Tereza Cristina. Desses todos, só um assinou. Qual foi? Olha, Panunzio, uma coisa importante, além dessa ausência do nosso rumoroso Ciro Nogueira e ter também essa baixa adesão dos senadores do PP, é importante ressaltar que foi numa velocidade incrivelmente rápida que o Senado conseguiu essas assinaturas, e isso demonstra um movimento que o Senado vem fazendo já nos últimos tempos de assumir o protagonismo de discussões importantes para a sociedade. Foi no caso da isenção do IR até R$5.000, que a Câmara estava demorando para avançar com o projeto, e aí o Senado decidiu sair na frente, isso obrigou a Câmara a se acelerar, e agora temos a CPI do Banco Master, que já era muito pedida, já era muito falada ali entre os parlamentares, e tem esse rumor de que vai acabar atingindo muita gente em Brasília, e agora o Senado também chegou à frente. Na Câmara, há uma solicitação também do deputado Rodrigo Hollenberg, um requerimento focado em também abrir uma CPI do Banco Master, mas além de ter a dificuldade de conseguir as 171 assinaturas, a dificuldade também de conseguir passar na fila dos requerimentos de CPI também na Câmara. Então, o Senado conseguiu sair na frente, conseguiu as assinaturas, eles conseguiram as assinaturas, as 34 necessárias por volta das 8 horas da noite de ontem, e agora só aguarda mesmo o anúncio do presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, para que ela seja instalada. Bom, o parlamentar do PP que assinou foi o doutor Irã, né, do PP lá de Roraima. E nenhum outro assinou. Não por acaso, né? O Ciro Nogueira está enrolado até o talo nessa história do Banco Master, porque afinal de contas, né, o diretor do BRB foi indicado por ele, o presidente atual foi indicado por ele. O Ciro Nogueira tem tudo a ver com esse escândalo aqui. Como a gente sabe, ele é um sujeito que está muito próximo da Banca Nacional, inclusive como defensor dos fortes e opressores desse país, né, Kleber? Agora, lá na Câmara, o que foi que deu errado, hein? Por que a proposta do Hollenberg não rolou? Os deputados estão recalcitrantes com relação a esse tema?
Então, até o momento, a solicitação do deputado Hollenberg, pelo que eu havia apurado, estava em torno de 70, 73 assinaturas coletadas. Muito provavelmente, a maioria dos deputados, boa parte dos deputados devem estar ali receosos de assinar o requerimento por ter algum tipo de relação com o Banco Master e afins. Até no auge do poder do Banco Master, falava-se, né, que tinha a bancada do Banco Master mesmo na Câmara dos Deputados. Então, isso já dá uma noção da extensão do poder do Banco Master nessa Casa Legislativa. Muito bom. Gente, o Kleber também conversou com uma fonte muito importante lá no Superior Tribunal Militar, e lá as atenções da imprensa, inclusive, vão estar concentradas ali nos próximos meses, por causa do julgamento do processo que pode levar à perda das patentes dos generais que foram presos agora. 4 generais de 4 estrelas, né? Será que vão perder a patente? Tem gente apostando que tem 2 deles aí, o Mauro Cid e o Braga Neto, que vão perder a patente. Não sei nem se houve representação contra o Mauro Cid, mas de qualquer forma o Kleber conversou com eles, produziu essa matéria que você vai ver aí. Olha, STM deve julgar militares do 8 de janeiro em processos separados ao longo de 2026. Mas sem muita pressa também, né, Kleber? Exatamente. Vai ser um processo que provavelmente, pelo que eu conversei com essas fontes, vai ter início agora em meados de 2026, então entre janeiro e fevereiro. Mas, diferente do STF, que juntou os militares por núcleos, então núcleo 1, 2, 3 e 4, cada militar terá um processo individual aberto para que seja julgado ali a expulsão e da força. Então, imagina-se que serão processos que atravessarão ao longo de 2026 e, por que não, 2027. Afinal de contas, dentro da trama golpista, ao total, são 21 militares sendo julgados, Panunzio. Muito bom, Kleber. Muito obrigado aqui por informar a nossa galera, tá, Kleber? Muito bom ter você aqui. Maravilha, Panunzio. Obrigado e um bom dia para a comunidade do ICL. Um abraço, bom dia. Abraço. Quero saber do Alex se a Amanda Miranda já está ok. Tá ok? Então, bota ela na tela para a gente, por favor, porque a Amanda sempre é bem-vinda aqui. Bom dia, Amanda. Tudo bem? Bom dia, querido. Bom dia, comunidade ICL. Já estamos aqui na ativa. Faz horas já que a gente está conversando aqui pelo WhatsApp, aqui, né, preparando as informações que a Amanda vai trazer. Ontem, Amanda, eu falei aqui sobre a Júlia Zanata, né, a deputada da Tiara fascista, aliás, para não deixar de notar no detalhe. E, bom, ela que diz que é uma defensora irrestrita da liberdade de expressão, está usando notificações extrajudiciais para constranger críticos dela no X. Não está gostando de ver as críticas. A gente tem... Engraçado, né, gente? Porque, olha só, quando a Amanda passou a mostrar as coisas dela aqui no ICL, ela praticamente botou essa gente lá de Santa Catarina no mapa da federação. Porque até então era um recôndito brasileiro. Agora não, está tudo às claras lá. E me impressiona muito o comportamento, paradoxalmente, digamos assim, oposto, né? Entre aquilo que se faz e aquilo que se pratica, aquilo que se fala e o que se pratica. O que é que ela está fazendo com quem a critica, Amanda? Você foi, por acaso, você foi constrangida por ela também ou não? Não, dessa vez não. Eu sou processada por ela, né? Assediada judicialmente. São 3 processos, 2 a gente já ganhou, mas tem ainda um processo criminal correndo aqui em Santa Catarina. Mas dessa vez ela está usando uma estratégia, e eu acho importante a gente sinalizar, Panúzio, para a audiência do ICL, que eu sei que é uma audiência muito ativa e engajada nas redes sociais também, o quanto é perigoso o uso estratégico que ela está fazendo de uma espécie de recurso que é extrajudicial, que é a notificação extrajudicial, para se aproveitar também do viés completamente conservador e de direita das plataformas. Isso não é uma mera conspiração ou suposição, a gente sabe que as Big Techs, desde que eles apareceram formalmente na posse do Trump, a gente reconhece as Big Techs como CNPJs, né, usando o termo aqui brasileiro, de direita, eles têm esse viés conservador, e ela se aproveita aí de uma possibilidade de as plataformas acionarem os seus usuários a partir de notificações extrajudiciais para derrubar as contas. E uma informação que eu tive agora, né, ontem a gente tinha notícia de uma conta derrubada do X, uma conta grande, com muito engajamento, que viralizava constantemente conteúdos, tanto críticos à Júlia Zanata, quanto conteúdos
de esclarecimento de desinformações e também de divulgação de projetos do governo federal, como agora essa questão da isenção do IR, né, que é uma pauta de interesse público, e uma dessas contas já havia sido derrubada, só que havia uma lista de 8 contas que ela pedia 2 coisas. Primeiro, a derrubada dos posts em que ela era criticada, e também a derrubada das contas, ou seja, ela dava um passo ainda adiante da censura. Ela quer calar aquelas contas para sempre, não é só com relação às críticas dela. E hoje a gente já teve a informação de que mais uma conta muito engajada também foi derrubada por conta dessa notificação extrajudicial. Do ponto de vista legislativo, Panúzio, essas plataformas elas têm que ter uma responsabilidade aí com relação a conteúdos de discurso de ódio, de intolerância, de atentados à democracia, como acontece com o caso do Alan dos Santos e do Paulo Figueiredo, por exemplo, que tiveram as suas contas suspensas por determinação judicial por atentarem contra a democracia, mas ela usa a notificação extrajudicial já como um passo extra, então ela exime também as plataformas de se responsabilizarem futuramente, né? Com a notificação ela tenta dar esse recado, e ela acaba tirando de circulação posts críticos a ela, ou seja, é uma tática que vai começar a funcionar e que traz muitos riscos para ativistas digitais, para comunicadores populares e inclusive para nós jornalistas também. Amanda, agora, as coisas que você tem mostrado aqui me deixam boquiaberto, sabe? Por exemplo, não foi nas suas postagens que eu vi, não. Eu vi na internet isso, mas eu vou pedir até para o Alex botar no ponto aí o vídeo do Jorginho Melo, porque, olha, em matéria digamos, de falta de civilidade, o Jorginho Melo, que todo mundo sabe que é um troglodita, é um dinossauro da política, né? De tão atrasado, retrógrado que é, mas isso que ele fez me deixou realmente preocupado até com a sanidade mental dele. Roda pra gente, para as pessoas verem, Alex, o que esse governador está fazendo aí, ameaçando abertamente com um porrete o pessoal do MST por causa de notícia falsa. Vai lá, roda para nós, por favor. Lula assina decreto que pode blindar MST com escolta policial. Decreto que permite que invasores de terra recebam escolta policial e apoio do Estado. Tá bom então, fique tranquilo, que invasores de terra terão escolta da nossa polícia sim. Pode deixar. Pois é, isso aí que ele está falando é o plano de proteção aos defensores de direitos humanos, tá? Tem nada de proteção de guarda para MST. Agora, vir ameaçar com um cacetete, Amanda, pelo amor de Deus. Sim, isso aconteceu e teve uma repercussão muito rápida nacional nas redes sociais, a partir também de ativistas digitais que usam as suas redes para denunciar esse tipo de crime que o governador do estado comete quando divulga um vídeo desses. E o que a gente tem de repercussão com relação a esse fato é que a deputada federal Ana Paula Lima, ela provocou o Ministério Público do Estado a agir com relação a isso. E ela mapeou ali numa notícia de fato, além do discurso desinformativo, porque como você bem falou, o Jorginho Melo, ele usa o cacetete para falar que o governo federal vai proteger o MST, mas na verdade o governo está criando um plano nacional de defesa de pessoas que protegem os direitos humanos, incluindo aí agricultores familiares, que muitos deles participam sim e são sujeitos ativos no MST. Então, assim, além de mentir sobre o Plano Nacional do Governo, que é um instrumento importantíssimo de proteção de pessoas que zelam pelo meio ambiente, pela terra e que também ajudam a construir uma cidadania, uma justiça nesse país, ele, além de tudo, incita a violência com o uso desse recurso semiótico absurdo, que é o cacetete, né? A linguagem visual de um homem público portando um cacetete na mão é das mais terríveis que a gente pode veicular e esperar também que o gestor público use como autopropaganda, né? E daí, assim, esse vídeo ele traz junto com ele aquilo que a gente chama de apito de cachorro, né? Muitas pessoas começam a engajar
nesse vídeo com discursos piores do que o do governador. E essa radicalização, ela está acontecendo aqui no estado, a gente já divulgou no ICL, também em vários dos programas aqui, tanto no Desperta quanto no N1, no N2, a história do prefeito, né, de Florianópolis, que tentou aí fazer uma espécie de departamento de imigração na chegada das rodoviárias, e essa é uma estratégia que está operando e está valendo muito aqui em Santa Catarina, e a gente se sente assim, como se não houvesse justiça suficiente para nós, e a gente vive esse paradoxo, porque ao mesmo tempo em que eles conseguem, com notificação extrajudicial, barrarem conteúdos de denúncia que a gente promove, caso que a Júlia Zanatta tem usado agora como estratégia, a gente, quando precisa da justiça de fato para agir e trazer uma sensação de normalidade democrática para o Estado e para o país, a gente não tem meios para isso. Então, a gente está esperando o Ministério Público realmente tomar alguma atitude com relação a esse vídeo. Porque, diferente das contas que a Júlia Zanatta conseguiu suspender pela via extrajudicial, esse vídeo do governador, sim, deveria ter sido derrubado e suspenso pela quantidade de discurso de incitação à violência e à intolerância que ele conseguiu reunir em pouco tempo. É realmente uma situação deplorável, assim. É triste, sabe? A gente tenta denunciar, mas às vezes não consegue nem dar vazão à quantidade de absurdo que a gente tem visto por aqui. Pois é, e o curioso é que eu fiz uma pesquisa aqui para saber se havia invasões recentes de propriedades rurais de Santa Catarina, não achei nada. Em compensação, né, são 157 áreas rurais sob a guarda, sob o auspício do MST, mas reina a paz, porque não houve invasões. E Santa Catarina já aprovou uma lei para repelir invasores de terra, sendo que não há esse fenômeno por lá. Por último, Amanda, eu queria saber de você como é que está a campanha do Carluxo, porque aqui a gente não ouve falar nada e estamos preocupados aqui, achando que a família Bolsonaro vai ser varrida da política, porque veja só, Eduardo está fugido nos Estados Unidos, provavelmente vai estar escondido lá ou preso, o Jair está na cadeia, né? O Flávio, se virar candidato à presidência, vai perder a eleição, então nós só vamos ter um Bolsonaro na ativa. Talvez a Michelle ganhe a eleição lá em Brasília, não sei como é que vai ser, mas vai ser o filho dele, vereador em Balneário Camboriú, o Jair Renan. Está acabando a aristocracia dos Bolsonaro? Olha, faço votos que sim. O Jair Renan, ele é pré-candidato a deputado federal, então provavelmente teremos o nome dele na urna por Santa Catarina. Agora, o Carlos Bolsonaro está acontecendo algo muito curioso, que quando ele começou a fazer o movimento de campanha dele aqui, primeiro, ele foi minado, né, naquela treta bolsonarista que a gente muitas vezes comentou aqui também no Desperta, por parlamentares bolsonaristas do PL que não querem que ele seja candidato ao Senado por Santa Catarina. E daí, depois, assim, tentando sobreviver a essa espécie de linchamento moral e eleitoral que ele sofreu, ele começou a fazer sua estratégia de campanha, visitar alguns lugares, sempre isolado, nunca com figuras de peso no seu palanque. E quando ele começa a fazer isso, Jair Bolsonaro é preso. Então agora ele realmente interrompeu as visitas dele ao Estado e a gente tem visto aí também durante toda a programação e no portal do ICL que a estratégia dele agora não é eleitoral, é uma estratégia de sobrevivência mesmo, de tentar tirar o pai da cadeia. E eu vi que a última postagem aqui dele no Instagram, na rede social, é tentando passar pano para aquela cena absurda do Nicolas Ferreira de celular, conversando com o Bolsonaro enquanto ele estava cumprindo pena em prisão domiciliar, né? E para tentar passar pano para o Nicolas Ferreira, ele usa uma imagem, que eu não sei se é verdadeira, porque eles são especialistas em usar desinformação e fake news, de pessoas detentas utilizando o celular. Então, assim, ele realmente teve que interromper a estratégia dele eleitoral para Santa Catarina e ele está confiando muito no peso da imagem do pai. Só que algumas pesquisas recentes que circularam por aqui, de institutos que não são tão conhecidos, e por isso eu também não gosto de ficar divulgando o nome, falar com muita propriedade sobre isso, mas já colocam o Espiridião Amin como líder das pesquisas. Então, ele realmente está com um caminho muito difícil e ele vai ter que escolher se ele vai ficar fazendo campanha pela soltura, pela liberdade, pela anistia do pai, ou se ele vai querer entrar num estado que ele não conhece, que ele não tem palanque, para tentar se eleger senador por aqui.
no momento ele está muito mais inclinado a tentar fortalecer o pai, né? E está deixando a campanha totalmente fora de prioridades, aparentemente. E a companheira de partido dele, a Carol Detone, já está com a campanha na rua? Ela acabou de ter filho, mas assim, ela continua falando, né, mas muito mais timidamente do que no início, quando ela denunciou que estava prestes a sair do partido. Então, nesse momento, os primeiros dias aí de vida da filha dela estão protegendo, estão blindando ela dessa treta. Mas ela continua candidata, ela não retirou a sua candidatura. Está de licença maternidade pré-eleitoral. Amanda, olha, super obrigado, viu, pela sua participação aqui, você é muito bem-vinda. A porta está aberta para você, tá? Obrigada, amigo. Um bom dia para ti e para toda a audiência do ICEL. Bom dia. Gente, pois é, vocês veem, né? A treta de Santa Catarina pode ter uma expressão nacional que a gente, quando começou essa história toda da guerra intestina lá, né, a partir da aliança que o Jorginho Melo fez, isso vai ter implicações no cenário nacional, tá? Porque realmente a dinastia Bolsonaro, os delfins dos Bolsonaro, né? Delfim é o príncipe herdeiro da coroa francesa, né? É como chamavam, são os delfins do Bolsonaro. Os delfins do Bolsonaro, que são os filhos dele, estão se esfalfando aí com relação ao quadro pré-eleitoral, viu? E é sério isso. Se Flávio for candidato à presidência da República, com certeza não vai levar nada e não vai renovar o mandato de senador. O Carluxo está em situação muito difícil lá em Santa Catarina. Difícil mesmo. Vai bater chapa com o Espiridião Amin, que é uma potência eleitoral, né? O Eduardo Bolsonaro está fugido, não vai disputar a eleição, e o Bolsonaro também. Sobram quem? Jair Renan e Michele. Na Michele, nem os filhos e nem o marido confiam, tá? Nem os filhos nem o marido confiam. Sobra, então, nas costas de Jair Renan, um menino que não faz um ó sem o copo, tá? Representar essa dinastia em crise, a dinastia dos Bolsonaro. Vamos voltar a falar aqui então sobre política nacional, gente. Olha, todo mundo está vendo, não é só em Santa Catarina que tem briga, né? Tem treta também no plano da União, e a treta é feia, pode ter reflexo sim para a população inteira, porque com um Congresso reticente, um Congresso opositor, o governo vai ter um ano que vem muito difícil, né? Embora já tenha cravado muitas conquistas para garantir a ele o capital eleitoral necessário para enfrentar a chegada aí do ano eleitoral. Mas precisa resolver a encrenca com a Alcolumbre, principalmente com a Alcolumbre. Por quê? Porque o Senado vinha funcionando como uma espécie de casa revisora ativa da Câmara e desfazendo os nós, né, daquilo que enfim, das camas de gato que a Câmara armava para o presidente da República. E agora, como o assunto no Senado é a indicação do Jorge Messias, contrariando o reizinho Alcolumbre, agora o governo federal vai começar a agir para desfazer essa tensão toda. Será que é possível? Mas no Valor Econômico de hoje, nós já temos aqui essa matéria que você vê aí na sua tela. O Planalto está avaliando adiar o envio da mensagem com indicação de Messias para a vaga ao Supremo Tribunal Federal. Vou explicar o que é isso aqui para você. O presidente anunciou, né, fez a indicação, isso foi publicado no Diário Oficial, mas a mensagem ao Congresso, levando essa indicação, ainda não seguiu. E é isso que o presidente Lula está pensando em não mandar, tá? E aqui a matéria do Valor já antecipa que a crise pode escalar nessa quinta-feira, né, com a análise dos vetos do licenciamento ambiental. Ontem o presidente Lula fez até um apelo durante a sanção do imposto de renda zero para que isso não aconteça, né? Mas vamos ver aqui o que nos diz o Valor Econômico. Alertada sobre o cenário adverso, a ala política do Palácio do Planalto avalia adiar o envio ao Senado da mensagem oficial com indicação do ministro da AGU, Jorge Messias, para a vaga do Supremo Tribunal Federal. O objetivo é ganhar tempo para distensionar essa relação. Nesta quinta-feira, hoje, o Congresso deve impor uma nova derrota ao governo, derrubando vetos à lei do licenciamento ambiental. E para agravar o cenário, a oposição ainda vai tentar aprovar a convocação de Messias para depor na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito das fraudes do INSS, com o objetivo de desgastar ele ali, né, porque a AGU teria conhecimento dessas fraudes há muito tempo e não teria agido conforme a oposição tem denunciado. A matéria prossegue aqui, olha, nas palavras de uma fonte do Planalto, enquanto não houver um ambiente político para apreciação do nome do titular da AGU no Senado, o governo poderá segurar a mensagem oficial até a última hora.
A estratégia passou a ser discutida nos corredores do Palácio depois que o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, anunciou a data da votação da indicação do Messias para 10 de dezembro. A gente falou sobre isso aqui ontem, né? Prazo considerado muito apertado para o governo, que gostaria de empurrar a matéria lá para 2026. Foi um arranjo entre o Davi Alcolumbre e o senador Otto Alencar, que é um aliado do governo bastante leal, mas nesse caso tem lá os seus interesses lá nessa questão paroquial aí, né? E afinal de contas, o Rodrigo Pacheco também é uma força da natureza, porque ele é um senador da República, é ex-presidente, ele tem muita força ali. Então, quando o Alcolumbre fala de Jorge Messias, ele está falando pelo colega dele, Rodrigo Pacheco, e por um grande número de parlamentares lá, tá? Por isso, nesse arranjo, com o senador Otto Alencar, presidente da CCJ, ficou estabelecido que a leitura da mensagem presidencial seria feita no dia 3 e tem a publicação no Diário Oficial, mas ainda não tem a mensagem encaminhada ao Senado. E o tempo para o Messias trabalhar a sua campanha, para conversar com os senadores, é absolutamente exíguo, né? Nós estamos no fim dessa semana. Hoje à tarde Brasília está vazia, sexta-feira também. Os senadores só voltam na semana que vem e já dezembro, mês colocado. Então, no dia 3, quarta-feira que vem, seria feita a leitura da mensagem presidencial com indicação e no dia 10, só uma semaninha depois, seria feita então a sabatina na CCJ e depois a votação no plenário do Senado. Não dá tempo de fazer campanha. E com um clima ruim como esse, o Messias está tendo dificuldade até em ser recebido por alguns senadores, tá? A favor dele, conta o fato, ontem já anotado por nós aqui, que há 14 senadores que se declaram evangélicos, membros da bancada evangélica, que é bastante receptiva à indicação do nome de um evangélico para essa vaga do Supremo Tribunal Federal. E isso parece, né, o fato de ser um evangélico, parece criar mais empatia do que o fato de ser de direita, de esquerda, ou progressista ou reacionário, tá? Bom, vamos falar sobre uma coisa boa para quem estava esperando uma oportunidade de financiar a casa própria com dinheiro dos programas habitacionais do governo. Houve agora uma alteração importante que vai para a sua tela agora, o Alex vai mostrar para a gente, é essa manchete aí, olha, FGTS poderá ser usado em todos os imóveis até 2.250.000, né? Teto era de 1,5 milhão. Essa medida beneficia principalmente a classe média, né? Famílias que têm renda superior a R$12 mil. O que nos diz a reportagem no site do ICL Notícias? O Conselho Curador do FGTS aprovou, em reunião extraordinária realizada nesta quarta-feira, ontem, uma mudança importante nas regras de uso do fundo. A partir de agora, o FGTS poderá ser utilizado para compra, amortização ou abatimento de parcelas em qualquer contrato de financiamento imobiliário, independentemente de quando foi assinado, desde que o valor do imóvel fique dentro do limite de R$2.250.000. A decisão resolve a lacuna que existia desde 10 de outubro passado, quando o governo ampliou o teto do sistema financeiro da habitação de 1,5 milhão para 2.250.000. E com essa mudança, os contratos assinados entre 12 de junho de 2021 e 9 de outubro de 2025 haviam ficado impedidos de usar o FGTS se o valor do imóvel ultrapassasse o valor antigo, né? Situação que gerou muitas reclamações de mutuários, imobilizou bancos e ainda pressionou o governo federal. Ainda voltando ao assunto da treta lá, governo versus Senado, governo versus Câmara, o Metrópolis publica hoje uma matéria sobre uma articulação, essa que você está vendo aí na sua tela, né? Uma articulação entre Lula e Alcolumbre para tentar afastar o mau humor dessa crise aí. E se vocês pensarem bem, essa crise é tão fácil de resolver que comprar uma briga, né, tanto de um lado quanto de outro, por conta desse assunto, é algo inacreditável, assim, né, pela desimportância do tema. Até porque pode haver calma, o Supremo Tribunal Federal não vai deixar de funcionar se tiver com 10 ministros lá, com 10 Supremos lá, né? Mas vamos lá, o Planalto está articulando um encontro entre Lula e Alcolumbre para tentar superar essa crise aí. Vamos ver o que nos conta aqui o site do Metrópolis. O Planalto vê como certo um encontro entre o presidente Lula e o presidente do Senado. Segundo aliados, o próprio petista sinalizou o desejo de se reunir e espera-se que ocorra até a próxima semana. A ideia, dizem interlocutores, é estabelecer uma conversa franca
porque até agora não houve sinal sobre as demandas do parlamentar e do que pode ser feito para retomar a boa relação entre os chefes do Executivo e do Legislativo. Vocês entendem a desimportância dessa crise aqui que está parando o Congresso, que vai levar a um desastre hoje, que é um desastre iminente, que é essa história dos vetos da legislação ambiental? Isso vai criar consequências terríveis aqui por causa de uma bobagem. Sinceramente, qual é a importância disso neste momento? Não que não tenha importância a indicação de um nome ou outro para o Supremo Tribunal Federal, mas fica aqui a pergunta, será que o tamanho da crise ela tem relação com o que a motiva, o que a cria, né? Bom, prossegue aqui a matéria. A ideia inicial era marcar o encontro com Lula para entregar pessoalmente ao Alcolumbre a mensagem que... Desculpa. Bom, entregar pessoalmente ao Alcolumbre a mensagem que formaliza a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o Supremo. Só que isso ainda está sob análise. Lideranças governistas indicam que o presidente pode segurar o documento caso sinta que o escolhido não tem os votos necessários no Senado para chegar à Suprema Corte. O envio da mensagem marca o início formal da indicação do presidente do Supremo, da indicação do presidente ao Supremo, permitindo assim a análise do escolhido de Lula na sabatina da Comissão de Constituição e Justiça e depois na votação em plenário. Para chegar à Corte, o indicado precisa reunir 41 dos 81 votos do Senado. O cenário não é positivo para Messias, porque a casa prefere o senador Rodrigo Pacheco para a vaga. Num levantamento informal que circulava ontem em Brasília, dava-se conta de que o Messias hoje não tem 30 votos, tá? E eu já falei isso ontem, mas talvez você não tenha ouvido. Existe um precedente na história republicana do Brasil, em 1894, né, comecinho da República, o Marechal Floriano, ele indicou 15 nomes e desses 15, 5 foram rejeitados. Porque naquele momento da história a Constituição falava em notório saber, mas não dizia notório saber jurídico. E o Floriano começou a indicar médicos e outros profissionais como ministro do Supremo e o Congresso, naquela altura do campeonato, rejeitou 5 das indicações, né? Então, a gente não quer que isso aconteça de novo, mas eu repito aqui, o tamanho da crise não guarda relação com o que a motiva, né? Não tem sentido o Brasil parar o processo legislativo, o Senado começar a impor prejuízos ao cidadão brasileiro, ao meio ambiente, por causa de uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Tenha santa paciência, tá? Olha, eu gostaria de ter conversado sobre isso com o Kleber Lourenço, porque ele é o autor da reportagem, mas não deu tempo, então vou dizer para você que a matéria está no site, no ICL Notícias, e é importante, porque os servidores da ABIN estão alertando para o fato de que a fuga do Alexandre Ramagem pode trazer vulnerabilidade para informações estratégicas do país, porque esse cara sabe de todos os segredos do governo brasileiro, né? Já que ele foi o chefão da ABIN e circulou por todos os segmentos da ABIN. O que o Kleber nos conta nessa matéria? Ele diz o seguinte, olha, a fuga de Alexandre Ramagem para os Estados Unidos está sendo tratada dentro da ABIN como um episódio de alta relevância estratégica. Servidores que acompanharam a passagem dele pela direção afirmam que nenhum outro foragido do 8 de janeiro reúne o mesmo potencial de risco para o Estado brasileiro, considerando o nível de acesso que o ex-delegado teve a informações sensíveis, informações estratégicas. Segundo integrantes da agência, a Ramagem circulou por praticamente todas as áreas da ABIN durante a gestão dele. Teve contato com relatórios sigilosos, com avaliações internas, com materiais de inteligência acumulados ao longo dos anos e conteúdos classificados que, por regra, são acessíveis apenas a um grupo muito pequeno, muito específico de agentes. Uma servidora da Ativa resumiu a preocupação. Ele viu tudo, ele teve acesso a tudo. Não dá para saber o que levou com ele. Receio que não se limita ao acervo documental, mas também à memória institucional de processos, nomes, métodos e vulnerabilidades mapeadas pela própria agência, tá? E os servidores também mencionam situações específicas que reforçam essa apreensão. Entre elas, o período em que Ramagem manteve consigo um notebook funcional da ABIN por mais tempo do que o protocolo autorizava, algo que, para integrantes experientes, amplia a dúvida sobre eventuais cópias ou transferências de arquivos sensíveis para dispositivos externos, tá bom? Então está aqui a síntese da preocupação com
a fuga desse sujeito que, como se sabe, usou e abusou das suas prerrogativas, né? Quando do amarramento, da costura do golpe de Estado, tá bom? Gente, eu tenho que entregar o programa agora, estou terminando aqui, mas eu quero lembrar a vocês que hoje nós temos uma noite importante aqui no ICL. Hoje o Eduardo Moreira vai apresentar para a gente às 8 horas da noite como será o mais novo curso de pós-graduação aqui do ICL. É a segunda turma e o tema dessa segunda turma é muito legal, tá? Tá aqui no cantinho do vídeo, você está vendo aqui embaixo aqui de mim, ó, opa, aqui. Teoria Crítica da Sociedade da Escola de Frankfurt, Adorno, Horkheimer, e a construção de uma crítica ao capitalismo que é muito importante conhecer, principalmente por quem quer conhecer as entranhas, como agem as engrenagens do capitalismo, né? Então, não deixe de assistir hoje à noite, tá? Você, para assistir essa aula, precisa de um convite. O convite é super fácil de conseguir. Você vai aqui, olha, no despertaicl.com.br, despertaicl.com.br, deixa ali seu e-mail e a gente vai mandar o convite para você, tá? Não perca, é de graça, não paga nada e você ainda vai ter a oportunidade de conhecer como é que vai ser esse curso, tá bom? Pessoal, é isso. Eu quero desejar para vocês um bom dia, pedir para vocês que prestem atenção agora à mensagem do Eduardo Moreira, porque ele é que vai fazer, né, as honras da casa aqui, te convidando mais uma vez para participar desse evento importante para nós, hoje às 8 horas da noite, tá? E ao fazer isso, você está ajudando a patrocinar esse jornalismo sem patrão, sem amarra, sem patrocinador que a gente faz aqui no ICL. Obrigado pela sua audiência. Amanhã nós estamos aqui para fechar a semana. Tchau. É hoje, chegou mais um daqueles dias que a gente tem que marcar no calendário do ICL, porque vai fazer parte para sempre da história do ICL. O lançamento da nossa pós-graduação em Teoria Crítica da Sociedade. Primeira vez no Brasil que é oferecido esse curso. Hoje à noite, às 8 horas, eu vou explicar todos os detalhes do curso para vocês. Vocês já estão inscritos, 1 hora antes da aula vai chegar no seu e-mail ou no grupo de WhatsApp o link para você poder clicar e já ir para a sala de espera.